Alô, bom dia para você, bom sábado. Estamos em 20 de dezembro de 2025. Estamos aí cedinho, passando aí no seu YouTube, seu telefone, a sua TV. Hoje em dia o YouTube está aí na segunda tela de todo mundo. Sejam bem-vindos para mais um dia. Estou aqui gravando esse vídeo da madrugada de Portugal e da madrugada do Brasil, então nem se fala, para que a gente tenha as notícias atualizadas e que eu não deixe de fazer o nosso vídeo diário. Mas não tem problema. Para quem não sabe, eu durmo pouquíssimo mesmo. Eu realmente durmo muito pouco, todos os dias. Quando eu era mais novo, eu realmente dormia pra cacete. Depois de um tempo, você vai ficando velho, você vai perdendo sono. E hoje, ultimamente, eu ando dormindo muito menos do que eu gostaria e muito mais do que eu poderia. Então vamos lá. Vamos seguir em frente. A gente teve uma semana muito difícil e a gente entra nesse final de semana, que entra aí na última dezena de dias do ano, para a gente falar sobre alguns assuntos muito importantes, inclusive. Vou começar falando com vocês sobre a parte mais chata do assunto. Hoje esse vídeo está sendo gravado, por quê? Porque, como costumeiramente vocês sabem, final de semana eu tenho os jogos dos meus filhos, então até por isso eu acabo gravando mais cedo, faço com vocês o vídeo, deixo aqui, e depois ele entra no ar aí para vocês. Normalmente coloco às 5 da manhã do Brasil para começar a rodar o vídeo, porque já tem uma galera aí que já também, a galera da insônia, né? A galera do corujão. Então, nesses dias eu não faço ao vivo, infelizmente, como a gente vem normalmente, todos os dias eu tô aqui com vocês, a gente faz sempre ao vivo, mas dessa vez realmente não dá. De todo modo, o conteúdo do vídeo está aqui para atualizar vocês com tudo que rolou na sexta-feira e com todas as informações atualizadas até sábado, inclusive porque eu entrei em contato para saber como é que estavam as situações das coisas do São Paulo, fora as notícias que rolaram. Vou começar pelas notícias mais chatas, né, que a gente está dividindo, inclusive, o nosso noticiário, vamos chamar assim, nos últimos tempos, com notícias relacionadas a futebol, com notícias relacionadas à política e com notícias relacionadas a escândalos. Então, a primeira parte que eu posso separar para vocês foi a sindicância que está sendo tocada por uma empresa, por uma auditoria criminal do lado de fora, contratada pelo São Paulo, que está fazendo as oitivas externamente, começaram hoje, tá? O Ministério Público já tinha solicitado para a polícia a abertura do inquérito policial e, em continuidade com esses assuntos, os dos citados no áudio, a Mara Casares pediu licença da sua, do seu cargo de conselheira, tá? Então, a Mara Casares não está mais como conselheira, assume seu suplente para este ano de eleições. Ela continua como sócia do São Paulo Futebol Clube e aí ela deve ser julgada pelo Comitê de Ética da parte do clube. Na parte de conselho, uma vez que ela não está mais fazendo parte, eu particularmente não sei se entra nessa questão do julgamento dela poder ou não perder a questão do título de forma definitiva de conselheira, porque essas implicações legais de licença, como é que vai funcionar. De todo modo, o São Paulo tem uma investigação interna que está sendo comandada também pela parte do Conselho Deliberativo. O Tenhário de Abreu fez essa solicitação para que tenha essa análise, tanto para ela quanto para o Douglas Schwartzman, e no caso dos dois, tem essas questões. O Douglas, até este momento, a gente grava, não tem indícios de que já tenha deixado o cargo, é uma possibilidade por conta até de tudo que vem acontecendo, mas a Mara já oficializou na noite dessa sexta-feira, tá? Em andamento com o restante dos assuntos. No que diz respeito aos outros temas sobre esta parte envolvendo essa questão do áudio, etc., o conselheiro Caio Forjaz, por exemplo, acabou falando comigo até por telefone nessa sexta-feira. Eu vi que depois ele até me mandou também uma entrevista que ele fez com o Edu Afonso na ESPN, falando sobre questões de futuro, falando sobre a possibilidade deles conseguirem juntar 52 assinaturas para fazer o pedido de renúncia do Júlio Casares, pedido de impeachment, né, na verdade. Comentou sobre essa possibilidade de existir, de ser possível,
falamos sobre alguns assuntos. O Caio Forjais, que entrei em contato com ele, batemos um bom papo hoje. E esse papo que eu tive com ele foi o que eu falei para ele. Falei, a gente vai bater esse papo que a gente teve no telefone hoje, provavelmente em vídeo, para a gente poder conversar, falar sobre política, futuro do São Paulo, entre outras coisas aqui com vocês nesse vídeo também. A priori marcamos para o início de janeiro, porque ele também vai estar ausente da capital paulista, mas ele vai fazer um teste. Se aonde ele estiver o sinal de internet estiver bom, pode ser que a gente já traga um vídeo para vocês aí antes do final do ano, até porque temos assuntos absolutamente pipocantes o tempo todo. Então a gente pode ter realmente novidades grandes aí para poder trazer para vocês. E pelo que eu vejo aí, existe uma expectativa muito grande de muita gente por parte da oposição de que alguma coisa vai acontecer nos próximos dias. Então é sempre bom para a gente ficar ligado. De todo modo, já fica aí o recado para vocês com relação a essa possibilidade da gente poder ter o Caio Forjais aqui para a gente poder conversar sobre política. Ele esteve com o Diego Fernandes pessoalmente, falei para eles falar sobre isso, sobre SAF, para a gente poder também conversar sobre estes temas que continuam aí em voga. No que diz respeito à reunião do Conselho Deliberativo, que terminou na quinta-feira com a votação, com a aprovação apertada, a gente teve alguns episódios que acabaram ocorrendo na quinta-feira à noite, porque o conselheiro Edson Lapola, ele questionou sobre o fato de ter votado e o seu voto não ter sido contabilizado. Ele fez uma denúncia em alguns veículos, questionou a respeito disso, até parece que, pelo que eu entendi, a doutora Amanda, que eu acho que ela cuida até dos PCDs, ela tem toda uma atividade, ela faz toda uma ação em relação a isso. Ela entrou até fez um pedido de explicações para o São Paulo e acho que até fez uma postagem pública a respeito desse assunto, comunicando a todos que ela tinha feito isso. Mas, horas depois, acho que foi até o Gabriel Sá, ele publicou a resposta dada pelo Conselho Deliberativo de São Paulo, publicamente, também falando sobre o que tinha acontecido. E segundo a empresa que faz o controle do software que é usado para a votação, no controle que eles tiveram, existiam dois links de votação. O Lapola, neste caso, ele teria clicado somente em um dos links de votação e não confirmou a votação, apesar de ter clicado no link, na segunda votação, o que não configura voto, até porque tem que existir as confirmações. Pelo que eu entendi, quando me explicaram, existe, para você ter o acesso, não basta só ter o link, porque senão o link vaza, todo mundo vai lá e faz, mas existe uma confirmação de dois fatores, como todo mundo tem aí no WhatsApp, ou qualquer software hoje em dia, você precisa ter um double check, principalmente por conta de roubos de telefones, é, hackeamento, clonagem de aparelho celular, etc. Então, tem sempre um double check, um controle a mais de você fazer esse tipo de checagem. Ótimo, fizeram a orientação, fizeram o esclarecimento, o assunto, pelo que eu entendi, foi diluído, cessou. Eu não vi mais nenhum questionamento sobre isso, que era uma das coisas que tinham sido levantadas de polêmicas. E até ontem, no vídeo que eu fiz com vocês pela manhã, muita gente falou assim: pô, você não ia comentar sobre esse assunto? Eu não quis comentar sobre o assunto porque eu tive conhecimento, quando eu perguntei a respeito disso, que teria uma resposta oficial por parte do conselho e da empresa que cuidava do assunto. Então, se eu fosse levantar qualquer lebre, como o nosso vídeo é muito cedo, a gente normalmente grava muito cedo, entra no ar muito cedo, eu não tinha nenhuma informação oficial deles. Eles falaram para mim que passariam uma resposta oficial publicamente. Qualquer comentário que eu fizesse seria elocubrar alguma situação, alguma realidade. Nem valeria a pena, não faria nenhum sentido. Então, o correto era aguardar, como fizemos, para a gente poder ter essa explicação. Tá aí, a empresa explicou, eu também não vi nenhuma tréplica do Lapola ou da doutora Amanda no final das contas. Eu acho que é isso, tá? Posso estar enganado, mas estou puxando a cabeça, eu acho que é a doutora Amanda mesmo, que faz representação e briga muito pelos direitos, para serem respeitados os direitos dos PCDs do Morumbi, que é uma coisa que esse ano tiveram diversos problemas. Muita gente reclamou, muitos questionamentos aconteceram, e é uma das coisas que realmente não pode acontecer. Então, a briga dela, neste caso, com relação aos PCDs, é super legítima,
e neste caso ela estava ao lado do Lapolo também auxiliando, fez o comunicado e depois o assunto acho que meio que cessou com relação às coisas. Depois vocês me comentam aí se o assunto teve uma vez algum desenrolar, eu não vi particularmente e também não tomei conhecimento. E quando a empresa falou, quando eu perguntei se a resposta tinha ficado por aquilo, eles falaram que sim, que tinha sido a resposta e o assunto até então, até onde eu sei, o assunto não teve mais continuidade. Então, acho que no que diz respeito à parte de política e escândalos e investigações, a gente, por enquanto, está nesse cenário. O Ministério Público fez o pedido para a Polícia Civil de abertura de inquérito, está fazendo lá agora o inquérito, está a caminho. A sindicância com a auditoria criminal do lado externo acontecendo, e no âmbito interno tem os órgãos referentes ao conselho também fazendo as análises. Nesse meio tempo, como falamos, a Mara Casares abriu mão do seu cargo no conselho, deixando para seu suplente, e é mais um desenrolar desses fatos que teremos nos próximos tempos para que aconteçam diversas coisas. Beleza? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos aguardar aí as atitudes da própria oposição, que parece, no que eu estou entendendo, parece que a oposição também está com cartas na manga, está com trunfos que vão ser apresentados muito em breve, até pela conversa que tivemos, e aqui publicamente, como eu sempre faço, quando me permitem comentar a respeito dessas coisas, até porque não falamos nada demais, eu quero agradecer já de antemão ao Caio Forjaz pela disponibilidade e pela gentileza da conversa e também pela disponibilidade de estar aqui conosco. Tenho certeza que vai trazer muitas informações, muitas luzes para muita coisa, para quem espera e almeja hoje saber o que vai ser o próximo passo de São Paulo, como a oposição está se movimentando, como está sendo a organização, o que a gente pode esperar dos opositores hoje, uma vez que todas as pessoas estão questionando muito a atual gestão. Então, o que a oposição está fazendo, como ela vai agir, de que forma, como eles estão entendendo o processo todo, e eles têm lá um grupo chamado Frente Democrática, que faz esse trabalho de enfrentamento para poder fazer esses próximos passos, e ele vai poder compartilhar isso aqui tudo conosco a respeito disso. A priori, até na entrevista que ele deu para o Eduardo Afonso, ele fala muito sobre uma possível renúncia ou saída do Júlio Casares e assumir o Harry Macis, que é um empresário, ele tem 80 anos, ele foi vice do Júlio Casares no primeiro mandato e continua neste segundo. Então vamos ver como é que vai acontecer, lembrando que ele assume diretamente, caso aconteça alguma coisa neste sentido político. Beleza? Tá bom agora por um sábado, né? Acho que tá todo mundo meio cansado de todo modo, vamos falar sobre outros assuntos que a gente também precisa falar. Uma passagem aí, fazer um inventário. Antes de ir diretamente para os assuntos de reforço, a gente vai dar aquela derrapadinha, assim, como eu falei para vocês, no assunto SAF. Deixa eu só tomar um golezinho aqui para dar uma hidratada na garganta, porque como vocês sabem, ainda estou meio gripado. Meti um chá aqui agora, para não tomar café agora, que está muito cedo ainda. Matando aqui meu chazinho, que está no finalzinho do quentinho aqui, para a gente poder prosseguir. O Diego Fernandes fez uma publicação no Instagram dele em que ele expôs, filmaram a postagem dele do vídeo que ele colocou no Instagram no outro dia. Só que é aquele esquema que eles fazem, que você vai lá e paga e você faz a exposição na Times Square em Nova York, você faz a exposição lá, todo mundo normalmente faz uma brincadeira, tira foto, coloca ali. É usado muito para fazer ações midiáticas no mundo todo. É uma rua extremamente famosa, conhecida por conta muito das ações cinematográficas, né, dos filmes, de tudo que acaba acontecendo. E ele usou desse artifício, Diego Fernandes, que trabalha muito bem a parte instagramável, né, a parte midiática do que está fazendo, e ele aproveitou para lançar o seu site. E aí ele colocou lá o seu SPFC Day, que você pode pesquisar aí. Eu coloquei no blog do São Paulo a matéria, se você tiver dúvida de como acessar. E aí ele coloca um espaço lá para as pessoas se cadastrarem. Colocarem nome, localidade e telefone para poderem fazer o cadastro para receber notícias, informações. Ele deve estar montando lá o seu banco de dados.
e atualizando a lista de pessoas que possam estar interessadas a participar desse painel dele, que está marcado para 6 de março de 2026, para discussões sobre SAF, reunir investidores, etc. Lembrando também para vocês que na reunião que teve com um grupo de coalizão, deixaram vazar a informação de que levaram para o Comitê Legislativo a possibilidade de avaliação do São Paulo se transformar em SAF, e inclusive foi um dos fatores que gerou insatisfação em muitos conselheiros e acabou espremendo a eleição, a votação, desculpa, para a questão do orçamento como um aviso do tipo, não gostamos e não apoiaremos e não vamos dar luz ao que você está fazendo. Então a eleição, de alguma forma, ela já começou, principalmente porque alguns players, como Marco Aurélio Cunha voltou, como muitos conselheiros estão mobilizando, como a gente já falou, a gente conversa também com o Flávio Marques, etc. O José Médici foi para cima do Júlio Casares na própria reunião do conselho e foi para cima, lembro, em palavras, não chegou, muita gente atribuiu o jeito mais firme de falar como se fosse uma questão física, mas não, como falei para vocês, tinha uma tribuna, tinha uma distância de metros assim para poder ter o contato. Então as pessoas estão mais ativas e estão mais atuantes, e o próprio Pinotti, que é um dos nomes candidatáveis que estão sendo falados, ele participou e votou contra o orçamento, ou seja, mandou uma bandeira também com relação a isso. No caso do Belmonte, uma outra notícia para vocês com relação a isso, o Belmonte falou para mim que está muito envolvido com algumas ações, tanto familiares quanto do fechamento das lojas dele, porque ele acabou se focando nisso nesse final de ano, e conversou comigo para a gente fazer uma postergação do nosso vídeo, que seria feito agora no final do ano, para a gente deixar um pouquinho mais para frente, para janeiro. E eu falei para ele que tudo bem, agradeci, desejei boas festas, Feliz Natal, mas a gente não vai ter o Belmonte aqui, por isso que eu falei, a gente vai começar a trazer, vou ver como é que eu preencho o conteúdo que estava programado para a gente poder fazer isso aqui, mas atualizando vocês a respeito disso, com todas as pessoas que são influentes ou que tiveram de alguma forma uma participação mais atuante e ativa com relação às coisas do São Paulo ao longo desse ano, tá? Então, fomos na política, voltamos, fizemos Diego Fernandes, SAF para cá, SAF para lá. Agora vamos para o mercado da bola, porque é sábado e a gente já também está bem cansado, apesar de ser necessário discutir, sobre notícias ruins e notícias péssimas, certo? Vamos aqui dar um panoraminha, um giro com vocês de todas as coisas que aconteceram ao longo desse dia também, mas eu destaco como fator principal o que a gente já tinha comentado com vocês há algum tempo sobre as saídas. Hoje a gente teve uma pequena atualização. Então vamos fazer aqui só uma contagem básica para a gente lembrar a atualização de como a gente está. Nós temos Dineno, nós temos Luiz Gustavo, nós temos Leandro, nós temos Jandrei, nós temos, meu Deus, o Patrick, que agora que é a confirmação do que a gente tem, e a gente tem mais um sexto agora, que agora eu me perdi de qual era o sexto jogador que a gente tá soltando. Deixa eu abrir aqui para a gente poder ver, que minha cabeça, esse horário também tá uma desgraça. Vamos ver aqui, deixa eu só abrir aqui para a gente poder bater, para eu não errar com vocês sobre a listinha das saídas que já foram feitas. Então, me perdi aqui em um dos nomes, deixa eu pegar aqui a lista para não perder. Ah, é o Rigoni. Tá aqui, ó, o Rigoni. Então, vamos lá. Vou fazer aqui. Finge que eu não errei, finge que eu não esqueci. Vamos lá, então. Rigoni, Luiz Gustavo, Dineno, Leandro, Patrick e Jandrei. Essas são as 6 saídas confirmadas do São Paulo agora. Então, o Patrick, como vocês bem sabem, saiu a notícia de que o São Paulo aceitou a proposta do Juventude e o Patrick jogará no time de Caxias do Sul no ano que vem, emprestado. Talvez seja a melhor oportunidade da vida do Patrick, porque com certeza no Juventude ele deve ter minutagem, vai jogar o Gauchão, vai jogar a Série B, vai jogar provavelmente Copa do Brasil, acho que vai, né? Mas imagino que sim, e deve ter lá as oportunidades. Eu acho que até Sul-Sudeste o Juventude joga, não?
É uma coisa para a gente ver se de repente o Juventude joga o Sul-Sudeste. Agora eu não sei, é uma coisa para confirmar. De todo modo, ele vai ter bastante minutagem. Espero que ele consiga se achar. É um menino que fez todas as seleções de categorias de base, todo mundo tinha uma expectativa gigantesca com ele, e no final das contas não deu certo. Espero que agora ele ainda tem tempo, ele é jovem, que ele consiga retomar e consiga se acertar no final das contas, né? Talvez nesse final das contas aí ele consiga se ajustar e consiga resolver a vida dele, que era uma coisa meio complicada dele conseguir se firmar no São Paulo nos últimos tempos. Alternava partidas muito medianas, fracas, para algumas que foram muito péssimas, e isso acabava por complicar demais o resultado final do nosso amigo Patrick. Além do Patrick, a gente tem o Jandrei, né, que também estava já emprestado para o Juventude, tinha uma proposta, uma questão de confirmação. Eu já tinha dito para vocês que o Jandrei não voltaria ao São Paulo. Essa era uma das coisas que o São Paulo já tinha definido. O Jandrei também não queria voltar, vamos ser justos, vamos ser corretos, vamos falar a informação completa, por conta de desgaste, por conta de questões familiares, já estava muito pressionado, e o Jandrei tinha algumas opções de oferta, estava esperando para ver. Tinha uma oferta, acho que de algum clube de Série A também, mas muitas vezes pode ser por alguma oferta de algum clube de Série A para ser goleiro reserva. No caso do Juventude, a gente sabe que ele seria o goleiro titular, como ele já acabou esse ano, mesmo com o rebaixamento do Juventude. Quando o Jandrei chegou lá, o buraco já estava gigante já, né? O barco já estava praticamente inteiro dentro d'água, e por mais que o Jandrei não seja um craque no gol, ele fale muito fazendo as coisas, eu vi lá que ele fez algumas partidas boas até, algumas boas defesas, então acho que deixou uma boa impressão no Juventude, e o São Paulo então livra-se desses dois jogadores. Daqui até quem mais pode sair de jogador? Você acha que ainda vai ter mais saída? Acho. Acho que ainda tem bastante gente para sair, muita coisa para acontecer, e uma delas está até aí na capa do vídeo, que é a questão do Eric. Trouxe para vocês na quinta-feira que o Vitória devia ao São Paulo. Até falei com vocês que conversei com a comunicação do Vitória, do Leão, conversei com o pessoal lá, gente boa, falaram comigo sobre a questão dos débitos, sobre a questão das dívidas que o Vitória tinha, e no caso do São Paulo, eles confirmaram que tinha um débito aberto para o São Paulo, que eles queriam quitar, e aí perguntei, e a questão do Eric, vocês ainda têm interesse? Como é que vocês vão fazer, já que vocês estão com débito com o São Paulo, e provavelmente isso pode atrapalhar o processo para permanência de jogador, etc. E ele me disse que eles tinham total interesse na permanência do Eric na Bahia, e que o Vitória correria atrás de resolver essa situação. Pois bem, só que hoje, na verdade nesta noite, né, porque tô aqui bem de noite, né, tô meio alucinado com isso, na noite de sexta-feira, o André Hernan informou que o Coritiba fez uma proposta forte e melhor do que a do próprio Vitória para ficar com o atacante do São Paulo. O Eric, que se destacou, Vitória pagou uma multa de 1 milha, é isso mesmo, só para ele jogar aquele jogo final que acabou salvando a Vitória. No final das contas, valeu a pena? Valeu, porque eles ficaram. O Eric jogou bem? Até que jogou, quase fez gol, quase fez tudo. Mas, enfim, 1 milha é pesado, né? Foi meio que na base do desespero mesmo que acabou acontecendo isso. O Curitiba é uma SAF, vem de uma condição financeira mais estruturada, já faz um tempo que eles estão ali, tiveram um início muito ruim, inclusive torcedores do Curitiba com faixa, fazendo protesto em São Paulo, na sede da empresa que controla também essas coisas, e nos últimos dias, boas notícias, né? Eles ganharam a Série B, subiram para a primeira divisão, venderam parte do clube deles para um grupo que controla o Independente Del Valle, sim, aquele Independente Del Valle que ganhou do São Paulo na Sul-Americana de 2022, e esse Independente Del Valle comprou uma parte do Curitiba e fez investimentos em cima do clube. Meio maluco, né, essa questão da globalização, e mais ainda, a Outfield, que é a controladora do FIDIC do São Paulo, é uma das empresas que controlam a SAF. Então, vocês verem as correlações e as ligações do mundo do futebol. Isso não quer dizer que tenha absolutamente nada a ver a ida do Eric para lá, para Curitiba, com relação a isso. Só fiz aqui
uma apanhada a mais para dar uma atualizada com vocês com relação às últimas notícias, as últimas informações com relação a isso, e pelo que o André Hernan falou, o Eric está bem encaminhado com o Coritiba. Quando eu perguntei a respeito disso, falaram que está caminhando e que existem muitos times, foi o que eu ouvi, tá? Existem muitos times interessados no Eric. Então, dando a entender de uma forma bem clara que não só Vitória e Curitiba têm interesse, como outras equipes estão consultando o Eric e têm interesse nele. Muitos torcedores do São Paulo discutem a volta, né, retorno, ou se o São Paulo realmente deveria negociar ou não o Eric com outro time, tentar fazer um dinheiro, tentar fazer uma moeda de troca. No caso, pelo que parece, o Curitiba faria uma proposta financeira para o São Paulo, botaria dinheiro na contratação do jogador, e isso, obviamente, ajuda e contribui muito com o momento econômico do São Paulo. O Vitória tinha feito uma proposta de 6 milhões de reais, mas pagamentos a perder de vista completamente. Lembrando que eles já devem e admitiram que devem, como eu falei para vocês, tive essa conversa há 2 dias atrás com o pessoal do Vitória, certo? Então, caminhando aí com relação às coisas, falamos sobre as saídas, a gente tem perspectiva de chegada de pelo menos 6 nomes, né? Esse é um número mágico que o São Paulo está trabalhando no próximo ano, fora os meninos de Cotia, e além deles, o São Paulo quer contratar pelo menos mais 5 jogadores. Desses 5 jogadores, por quê? Porque são 6 no total. Mas Danielzinho já chegou. O meio-campista, 31 anos, ex-Mirassol, esteve já na apresentação oficial do São Paulo, está nas mídias, nas redes sociais, tirou a foto aí, tá na capa do vídeo também, fez um videozinho, deu a entrevista, se preparou tudo. Tinha aí uma galera que estava numa especulação braba, do tipo, não assinou ainda o Danielzinho, tá demorando para anunciar. Toda vez que o São Paulo demora para anunciar alguém no site oficial, começa aquela especulação. Ih, deu ruim, não vai dar certo, a coisa não vai acontecer. Pois bem, o Danielzinho está aí, foi apresentado, contrato assinado, 2 anos mais um, foi um dos pilares do time de Mirassol. Muita gente desconfia, muita gente fica ressabiada, mas vou dar para você uma informação então a mais para você somar aí no seu rol das coisas. O presidente do Mirassol, o gestor do Mirassol, na verdade, ele falou na Rádio Mirassol mesmo no YouTube que ele sente muito a perda do Manuel, do Danielzinho. Ele próprio confirmou isso, falou: a perda foi muito grande, isso vai fazer muita falta para nós, mas eu não podia oferecer mais do que 1 ano de contrato para ele, com bons valores, porque no final das contas, se o Mirassol cai ou ele tem alguma queda, ele falou: a gente tem uma queda de 85%, quase 90% de redução de valores, né? Deve ser patrocínio, investimento e tudo. Você imagina se ele assume o contrato com um monte de gente e cai para a segunda divisão, é uma outra realidade. Não parece que o Mirassol vai ter essa queda tão brusca, mas também lembro para vocês que as coisas estão acontecendo. Vai saindo jogadores, e eu mesmo já soube de vários atletas do Mirassol que já saíram, não só o Danielzinho, e o próprio técnico, o Anais, quase foi para o Botafogo. É que ele tem Libertadores, é um cara que está, acho que menos deslumbrado, está feliz no que está fazendo, e no final das contas teve isso. Também vou te falar uma coisa: Botafogo foi para pré. Foi para pré-Libertadores, o Textor já tem essa fama de louco, essa fama de maluco, e por maior que o Botafogo seja comparado com o Mirassol, a gente sabe que a situação do Botafogo também não tá fácil, como a nossa também não tá fácil, tá? De todo modo, o Manuelzinho falou que era um sonho, vai, Manuelzinho, vai, Danielzinho falou que era um sonho jogar no São Paulo, que ele estava super animado, acho que tem toda uma coisa. Um cara me procurou e disse que ele é São Paulino mesmo desde criança, que ele tem verdadeira adoração e paixão pelo São Paulo, que isso também pesou. Eu tinha ouvido sobre isso, mas ultimamente está meio difícil falar, eu sou São Paulino, então eu quero jogar, etc. Porque às vezes você também tem gente que fala, sou São Paulino, e no final das contas não é nem competente nem bom naquilo que faz. No caso do Manuelzinho, do Danielzinho, Jesus Cristo, a gente, a gente tem um histórico de 37 jogos do Campeonato Brasileiro jogados de 38 rodadas. É um número muito sólido, um número muito consistente. E como eu venho falando para vocês, é um jogador de mobilidade no meio de campo que eu tenho certeza absoluta vai somar demais com Alisson, Pablo Maia, que Pablo Maia pode sair,
Alisson, Marcos Antônio, principalmente, que deve ser titular, e Bobadilla. Vai dar uma baita mobilidade nesse meio de campo. Lembrando que o São Paulo ainda busca mais jogadores nessa posição de meio de campo, não pararemos por aí. Entre os jogadores que estão falados, além das trocas, no caso da troca do River Plate, é um lateral esquerdo e o Tapa que joga no setor de ataque. Mas no caso do Botafogo, existem aí várias possibilidades. Entre as possibilidades, o próprio Savarino, que também joga no meio de campo ou joga aberto, mas no Botafogo realmente teve uma boa função jogando centralizado, que pode acabar correspondendo com o meio-campista. A gente tem o Marlon Freitas, que também o nome dele foi falado, mas parece que esse nome o Botafogo não abre mão de jeito nenhum de manter o jogador. Eu acho que é um dos poucos jogadores que o torcedor botafoguense quase dá uma mini surtada se você toca no nome dele, com relação à saída. O que eles querem mesmo é que, no final das contas, o São Paulo leve o Joaquim Corrêa pagando salário integral, que o São Paulo já, obviamente, sinalizou que é impossível, que no máximo ele reduziria o valor distribuiria o pagamento, que aliviaria do lado dele, jogaria a bucha para cá. Eu, particularmente, já falei para vocês, Joaquim Corrêa, se estiver envolvido em troca, para mim já deu errado. Ah, mas o Vitinho, a gente já tem jogador de lateral, não sei o quê, mas o Vitinho é um baita jogador. Um baita jogador, e aí a gente tem o Mailton com proposta, tem o Cedric, que também já tem uma certa idade, também tinha tido consulta. É tudo uma questão também de chegar nos caras e começar a ver uma possibilidade de mercado para eles poderem sair, de questão de retorno, por mais que eles tenham anunciado que ficariam no fim das contas. Tá? Então, essas são as questões relacionadas ao Danielzinho, que era ex-Mirassol e agora vestiu a camisa do São Paulo, está aí na imagem. E além dessas trocas, além disso tudo que está acontecendo, o São Paulo fez uma proposta direta para um jogador que não estava livre, né? Que é o caso do Danielzinho, estava acabando o contrato, então o São Paulo foi lá e pegou a Bocanhão e fez um contrato com ele. No caso do da questão da zaga, que é um outro modelo. Esse jogador tem contrato, que é o Gaston Ávila. Eu já tinha passado para vocês com exclusividade na semana passada que o São Paulo tinha interesse, estava de olho. Depois o São Paulo formalizou uma proposta, até estava em live com vocês quando eu recebi essa informação no WhatsApp. O São Paulo formalizou uma proposta pelo Ávila, conversou bastante com o staff do jogador e o staff do jogador sinalizou positivamente para que o São Paulo, pós anuência do Ajax, que é o dono dos direitos dele, liberasse para ter essa conversa. Porém, o Ajax ainda não respondeu, muito provavelmente está esperando para ver se surge alguma oportunidade, até porque o São Paulo não está botando dinheiro nenhum na mesa. E aí você fica mais suscetível e com mais problemas mesmo para manobrar e para resolver essas questões. Deixa eu ver se eu não esqueci nada das coisas que a gente tinha que falar, só para a gente bater aqui rapidinho. O Luciano, ele foi disputar um campeonato se não me engano, em Anápolis, em Goiás, e viralizou um lance em que ele perde um pênalti. O Luciano não é muito bom batendo pênalti, né? E aí deu essa viralizada de leve, e foi engraçado que o pessoal também estava brincando, falando que fase, né? No final das contas é isso. O São Paulo também está analisando a situação do goleiro Yang. O São Paulo não quer que o Yang se torne um novo caso Lucas Perry, que é um bom goleiro com grande potencial, rateou, teve pequenas oscilações. Acho até que o Yang tem mais maturidade do que tinha o Lucas Perry na época. De todo modo, a gente vai acompanhando os próximos passos para ver se o São Paulo faz isso, porque daí, neste caso, saindo o Yang, o São Paulo teria que necessariamente buscar um goleiro reserva. E aí aumentaria esse leque de opções do São Paulo com relação a mais uma posição que a gente teria que ver e conseguir cuidar. Mas aqui a gente não tem um JP, a gente não tem os goleiros, tudo bem, gente, mas se não estão confiando no Yang, que já até fez jogos profissionais e está aí mais calejado, você imagina que eles vão dar essa oportunidade de fazendo desse jeito, tá? Não vai rolar mesmo. Não adianta a gente também fantasiar com relação a isso. Beleza, pessoal? Então, acho que por hoje a gente conseguiu fazer uma boa atualização sobre tudo que está rolando. Tem os destaques para o William Gomes, como eu já falei, o David Neres também, que fez gol contra o Milan. Os dois estão super bem, estão voando ao longo do dia. Vocês podem acompanhar o blog do São Paulo, que todas as notícias, conforme vão saindo, a gente vai encaixando e já vai mandando para todo mundo ficar sempre por dentro, com as apurações que a gente faz sempre
com o nosso jeito no blog do São Paulo, para você ficar por dentro de tudo que está rolando e você saber de cada detalhe, cada novidade. Lembrando que a gente está com a janela esmagada e a partir de amanhã a gente só terá 12 efetivos dias até o retorno no dia 2 de janeiro, em que retomaremos os trabalhos do futebol, visando um ano complicadíssimo, com 30 dias de jogos, e o São Paulo fará 10 partidas nesse meio tempo, tá? Então vamos ficar muito ligado com esse negócio do calendário, como a gente sempre fala, tomar muito cuidado com as próximas movimentações do São Paulo, tanto de janela, quanto de saída, quanto de quem está disponível para o plantel, para a gente saber quem é que vai estar representando a gente. E o tempo está curto, escasso, principalmente porque temos uma festa de final de ano nesse fim das contas. E para fechar aqui com vocês, dando aqui o meu salve para o nosso patrocinador, a 7K, que encampou o blog do São Paulo, está aqui conosco, nos procurou, acredita no nosso trabalho, como você também. É uma casa que está trabalhando no Brasil de forma legal, tem todo o respaldo possível e imaginável, conforme todas as regras definidas. E eu sempre falo para vocês, aponte seu QR, sua câmera, pega o QR Code, pega o link na descrição, acessa, conhece, brinca, tem muitos jogos das ligas europeias, das principais ligas europeias, continuam sempre com brincadeira no enfoque, nunca com enfoque de enriquecimento, de que vai acontecer alguma coisa, nunca pegue dinheiro que você não pode abrir mão, porque tem que ser sempre uma brincadeira, um entretenimento, como eu gosto sempre de falar, no fim das contas, para você se divertir. E a gente tem, além das ligas europeias, nesse domingão a gente vai ter aí, se Deus quiser, o Vasco derrotando o Corinthians, e é o que sobrou para a gente torcer contra nossos rivais no final das contas. Beleza, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa as trocas, confusões, porque além de gripado, estou super cansado mesmo. Tá super cedo aqui e realmente a cabeça às vezes dá uma destrambelhada no final das contas, além desse frio maluco e maldito que a gente tá aqui agora. Nossa Senhora, que saudade daquele calorzinho no Brasil. Eu vejo as pessoas falando, mas eu tô suando, não sei o quê. Meu Deus, gente, aproveitem tanto, tão gostoso comparado com o frio. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto durante o dia, muito importante. Durante o dia, cara, mas como que eu vou acompanhar durante o dia? Só vou ver o vídeo no outro dia? Negativo. Você entra no blog do São Paulo e você vai encontrar todas as matérias on time. Você pode se cadastrar por e-mail, e aí o e-mail dispara e te manda na tua caixa, ou você pode se cadastrar no grupo de notícias do WhatsApp, que também apita no seu telefone. É 100% gratuito, você pode ter acesso a tudo. Conforme as coisas vão saindo, a gente vai apurando, já sai para você. E muitas vezes você está lá de bobeira, você está nem prestando atenção, tuf, já chega uma noticiazinha ali. Você já fica ligado e fala: opa, tô aqui acompanhando agora as vendas, as chegadas, com relação a todos os jogadores daqui para frente. Certo, amigos? Então é isso. Agora realmente me despeço. Muito obrigado pela companhia de vocês nesse sábado. Vocês tenham um grande dia e, se Deus quiser, volto domingo para minha jornada dupla com outro filho também, que vai jogar longe para cacete também, uma distância maior. E a gente vai junto, seguindo, enfrentando os dias da melhor forma possível para resolver os problemas do São Paulo. E, se Deus quiser, a gente poder ter um ano de 2026, pelo menos no campo, melhor do que o que a gente vem tendo ultimamente. Certo? Obrigado pela companhia. Tamo junto. Vamos, São Paulo, e fui!